Pranams. You have anything you'd like to share with us today, Guru Maharaj, for the questions? I'd like you to share the questions with me. Eu gostaria de compartilhar as I'll perguntas share my comigo. answers with you. Eu vou compartilhar minhas respostas. Anything you'd like to share with us today, Guru Maharaj? There we go. So the first question today is from... A primeira pergunta hoje é de Vraj Sundari. Rajasundari writes, in Gaura's Prakat Leela, No Prakat Lila de Goura, alguns devotos têm outros ideais que Krishna em Vraja. Ou eles vêm de diferentes reinos espirituais, como Vaikunta, Ayodhya. Parece que Goura Lila é um lugar de reunião para todos os devotos, todos os tipos de devotos. Hanuman, Kartikeya, Chandravali, Chandravali, Jatila, Satyavrali, para dizer alguns. Eu estava pensando, já que Mahaprabhu é sobre Krishna Lila, tem alguma forma deles verem um pouco do Krishna Lila? Como a canção disse. Eu entendi que eles estavam se juntando no êxtase do Sr. Gauranga. Isso é correto? Também eles participam no Aprakat Lila também? Ou é somente no Prakat Lila, onde eles podem se unir? Obrigado. Guru Maharaj disse, sim, parece que é um tipo de um lugar de encontro, de uma certa forma. Isso é muito extraordinário. O it includes an e extraordinary inclui measure of uma dissemination. medida extraordinária de disseminação. Devotees from different, Então é verdade que devotos de diferentes lilas estão participando. E sim, eles também participariam nessas formas no Aprakat Lila. Ou algumas vezes como é referido Nitya Lila, de Chaitanya Mahaprabhu. E eles se relacionam a ele como nos seus próprios bhavas. Por exemplo, ele também está fazendo o papel do Yogavatara. Então esse aqui é um papel de Vishnu que está dentro dele. Então, devotos de outros Prakashas ou Lokas de Vaikunta, como você mencionou, Ayodhya, Dwarka. In Ayodhya, we have examples of that. I mean, for example, Marigupta is a prominent example. Então, por exemplo, Mararigupta é um exemplo prominente. They're, I would say, more identified with the avatar feature. Eles estão mais identificados com a característica do avatar de Chaitanya Mahaprabhu, o qual é More directly, in one sense, related to Vaikuntha. mais diretamente relacionado a Vaikunta. Lila, there's a reason, Então é um lila especial, tem um motivo teológico, for them to participate, um motivo teológico para eles participarem. Marigupta is a very nice example. E Mararigupta é um exemplo muito bom. Então, suas deidades ainda estão sendo adoradas. Which would correspond with Lakshman and essa deidade com arco e flecha que corresponde com Lakshma e Ramachandra em Ayodhya. Assim como Krishna contém todos os avatares dentro dele, também Chaitanya Mahaprabhu, mas a diferença entre os dois descendimento. Os dois descer faz a possibilidade do que você está falando. É a magnanimidade do Chaitanya Mahaprabhu.
Madhurya and Chaitanya Mahaprabhu is both sweet E Chaitanya Mahaprabhu é Krishna is tanto sweet in doce, private, if you will, comparatively. But Chaitanya Krishna Mahaprabhu is sweet é in doce public. no seu privado So it's a e special Chaitanya Mahaprabhu é doce no in many público. respects. It's a nice way to point that out. I appreciate your question. Eu agradeço a sua pergunta. Que mais? Sure. The next question is from A Madhav próxima Mehta. pergunta é de Madhava Mehta. Eu disse Dandavat Maharaj. Minha pergunta é sobre Vrajabhakti. A gente vê Dasyaras nos Vrajabasis, ou isso deveria ser incluído nos seus sentimentos de Sakya, Vatsalya e Madhurya? Sim, Dasyaras é uma das 4 processos prominentes de Vrajaviva, e ao mesmo tempo é um tipo diferente de Dasyarasa que você vai encontrar em Vaikunta. E o que eu quero dizer é que não é uma forma reverencial de adoração, mas os Dasya Bhaktas, eles são serventes, por exemplo, na casa de Nanda Maharaj. Então eles ajudam em diferentes formas, ajudando a vestir Krishna. Eles geralmente se afiliam entre si e ao mesmo tempo com os Sakyarasas. E, geralmente, mesmo que tenha algumas exceções, o Dasya Bhakta em Vraja, o seu Bhava é um tipo de Sankul-Bhava, o que significa que está combinado com um pouco, uma influência de Sakya. Então, você pode encontrar um Dasya Bhakta desse tipo com essa natureza, levando os sapatos de Krishna, mesmo que ele não vista eles. Na existência de Yashoda, ele mesmo assim ele se recusa, porque ele quer estar no mesmo patamar que as vacas, e não tem sapatos, porque ele é um vaqueiro, ele é um servente. The pasturing and playful daytime leelas, but as I mentioned, that's more prominent. But there is the pure Sakya, pure Dasya. I think. Mas tem o puro Sakya. Two prominent examples, and therefore Dasya Bhakti is então, Dasya Bhakti é um componente do Vrajaviva. E é necessário, um componente necessário. So the next question is from Kishore. Então, a próxima pergunta é de Kishore. Yes. Good morning. Morning to you and your friends. Thank you. So I'm wondering if Eu estou pensando se os of sentimentos, separation between Radha and separação entre Krishna Radha e Krishna, as a form of poderia mercy ser visto on como the uma forma de jivas, misericórdia nas jivas, in that they create like a neediness no sentido in que eles Bhagavan and criam Srup Shakti uma that necessidade em facilitates Bhagavan service e o Sarup or even Shakti depend que on it. facilita o serviço may ou not até mesmo depende be as dele, strong or required que in, pode ser forte ou union. necessário em união. So I was wondering what your thoughts are on that. Eu estava pensando quais seriam os seus pensamentos sobre isso. Guru Maharaj disse, bem, o Vipralambha, o Lila de Vipralambha, o Prakat Viva, qual é o Viva não manifesto em Goloka, e tem o Prakat Viva, que é o manifesto, algumas vezes no mundo. O Aprakat Viva é caracterizado por união, enquanto o Prakat Viva
é caracterizado por separação. And that Prakat Lila is obviously E esse Prakat Lila é, obviamente, um Lila we can enter pelo qual nós podemos entrar como um portal, serve como um portal, the Aprakat Lila. pelo qual a gente pode In that entrar sense, no Aprakat separation, Lila. Então, leads nesse to sentido, union, separação for the leva à sadhakas. união para os sadhakas. Otherwise, aside from that, of course, in Aprakat Lila, De outra forma, a parte disso, no Aprakat Lila, a união leva à separação e a separação leva à união. Porque há separação no Aprakat Lila, mas em geral, mas a realidade é a união. Krishna não vai embora por tantos anos para Dwarka, por exemplo, como no Aprakat Lila. Então, de alguma forma, nesse sentido, o Prakat Lila é como uma onda pequena do oceano. É fácil de entrar nela. Onde a onda alta apresenta dificuldade, é um obstáculo para entrar no oceano. Então, dessa forma, separação facilita para os sadhakas. E então a gente encontra, por exemplo, em Madhurya Rasa, você encontra isso desenvolvendo dentro de alguém. Primeiro, o Purva Raga vai ser experimentado em Sakya Rasa. There's a similar term, but Utkanta. Utkanta, yeah, kind of an eagerness. Utkanta é um termo de entusiasmo. É um exemplo dado para Arjuna. Ele é da área metropolitana, mais que da parte rural. E ele é um prominente Sakya. E ele viu a foto de Krishna, uma figura de Krishna, e esse entusiasmo veio nele. Significa antes de encontrar ele. Então, Purvaraga é um termo para uma das quatro expressões de Vipralamba, ou separação em Madhurya Rasa. Então, Vipralamba não é um termo que pertence a Sakya Rasa. Sim, nós usamos um termo diferente. Yoga e Viyoga, união e separação. Porque os tipos de união que correspondem à separação under the heading of Vipralamba include, for example, as I'm saying, Purvaraga, which means to have a crush on. Então, Purvaraga significa ter um crush em Krishna. É romântico. Sambhog, qual é o outro fim de Purvaraga? Sambhog, on the other hand, it also, então, Sambhog, entendido da forma correta, fala sobre de uma intimidade romântica e união. Então, isso não se aplica a Vatsalya, ou Dasya, ou Sakya. Tem outros termos para isso. E vou dar um exemplo tanto em Sakya e Madhurya. Como essa característica, esse aspecto de Vipralamba, primeiro começa a desenvolver. Vipralamba é como caminho, em um sentido mais elevado. Então, serve ao Jiva, os sadhakas. E eu penso que essa foi a sua pergunta. Eu espero que eu a respondi. O que você disse? Ele disse, sim, você tocou em muitas partes. Eu acho que eu estava pensando sobre, de uma forma, um tipo ontológico. Há mais serviço em separação, então uma necessidade maior nas divas. Guru Maharaj diz, Bhaktivinoda falou sobre isso e Pujapati Sri Maharaj
remarcou. Com esse, ele disse: eu prefiro viver em Kurukshetra que em Vraja, por causa da necessidade em Radha é maior em Kurukshetra que em Vraja. Ele está fazendo o argumento dele, ele só está dizendo que a necessidade é manifesta, então, com uma recompensa maior na parte daqueles que encontram essa necessidade. Então, se você me oferece alguma água, eu vou dizer obrigado e põe na mesa. Mas se eu estiver no deserto e você me oferece água, eu vou te adorar. Você poderia ter salvado a minha vida. Então, pouco serviço, como dando água, significa muito, porque a minha necessidade seria maior nessas circunstâncias. Então, em Kurukshetra, Krishna está se encontrando com Radha, mas eles não podem se encontrar. Eles estão se encontrando fisicamente, mas eles não... Porque o meio ambiente de Vrindavan não está presente, o que facilita. Então, ela quer essa união, ela procura essa união, experimentar essa união de novo, embaixo da árvore, no banco do Jamuna. Isso não é possível. Ele está vestido como um príncipe, ele está andando de elefante. Então, Pujapati Maharaj comparou com um futebol americano. Quando você está na primeira linha, para fazer o touchdown, então você saiu da primeira linha para chegar na última, então a antecipação é muito grande. O seu time está lá no Super Bowl e falta só um yard para ganhar e você não conseguiu, então você foi 4 dos 5. Então, a decepção é muito maior, a necessidade dos jogadores. Nesse momento, eles sentem a simpatia. É extraordinário. Então, é assim que ele explicou. A necessidade de Radha, o qual ela canta sobre o Chaitanya Mahaprabhu também diz sobre o Rasa Yatra, e o qual, onde o Rasa Yatra transportou o Chaitanya Mahaprabhu a isso. O mesmo é dito sobre Kartik, de uma forma diferente. Se você faz Kartik, então qualquer pequeno serviço que você rende vai ter uma remuneração muito maior. Claro que isso não está necessariamente falando de separação, que é uma outra circunstância, mas tal possibilidade de um pouco de serviço é aumentado. Esse é o tema. More directly addresses your concern, no? Yeah, that definitely touches on it. Thank you. Yeah. And it was an emphasis of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E foi uma ênfase de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, uma ênfase em lilas de separação no Prakata Lila, mas que daria mais resultados para nós. O desejo que nós encontramos lá da parte dos grandes devotos, nós podemos entrar nesse sentimento, identificar com isso. Quando os lilas que falam sobre a união entre Radha e Krishna, é muito mais difícil se identificar com eles, porque nós estamos em separação, falando de forma ontológica. Nós estamos separados. Vamos se separar. E claro, a separação é uma ilusão, mas tem os seus efeitos. Então a gente já está num sentido mais amplo, identificado com separação.
Então, os lilas descritos com o que os grandes devotos estão experimentando separação em um sentido muito mais forte, a gente consegue se identificar com eles. Então, o seu Pranam Mantra para Gorakshor Das Babaji, Vipralamba Sampare, Namo Gorakeshwaraya. Namo Gorakshoraya, Sakshat Vairagya Murtai, Vipralambara Sambhava. Saksha Vairagya, Vipralamba Sambhava. Sanctification of renunciation and É a separation. personificação da separação, do amor em separação. It's a strong emphasis in our Então, é um ênfase muito forte na nossa community. I'll give you comunidade. an example of that. It's kind of interesting. Eu vou te dar um exemplo disso, One time, que é Bhaktivedanta interessante. Maharaj, Uma vez, Bhaktivedanta Narayana when he Maharaj, was just quando ele estava coming into touch with some of Prabhupada's entrando em disciples contato who were com algumas just discípulos de starting his Prabhupada, tours and so forth. He antes que ele did the começou esses tours, Parakram, and one devotee, ele faria o Vraj Parakram, e um devoto Western devotee, went along and recorded his talks at different Leela stalls. gravou suas classes And it was published. And e in foram the talk, publicadas. at one place, E he nessas was classes, ele estava enfatizando extolling the virtues of união over separation. e falando as virtudes da união sobre separação. And so it was published. And then devotees, Então foi some publicado, devotees, and even other acharyas, e os seus practitioners devotos within our own Paribar coming from Bhakti e outros Vinod, devotos que estavam what a are they cargo de talking outras about? missões Union, estavam falando: o que eles estão falando? União, é separação. Esses devotos estavam falando que a separação é mais elevada. Eu estava em Vraja nesse momento. Eu não tinha nada a ver com isso, mas eu sabia que estava acontecendo isso. E ele me conhecia. Nós já tínhamos nos encontrado. E alguns devotos que eram associados com ele falaram bem de mim. Então ele me chamou e ele me pediu para ir para lá, para ver ele. Então quando eu visitei com ele, ele falou que ele estava realmente dizendo. Perdi. Então ele falou que ele não estava reclamando disso. Então ele disse que ele foi mal entendido pelos outros. Ele pediu para eu falar, para ajeitar a situação. Sim, união é o objetivo de separação. Mas do outro ponto de vista, separação, como a gente falou antes, é mais importante para nós. É um tópico interessante. O que mais? A próxima pergunta é de Beatriça, em Bulgária. Guru Maharaj, por favor, acepte minhas humildes reverências. Eu estou lendo o Bhagavad Gita e eu entendo que em Bhakti Yoga a ideia de agir sem estar apegado ao resultado é central. Isso me dá um sentido de conforto. Mas a gente vive num mundo em que nos condiciona fortemente em como a gente se sente. Depende do que a gente faz. A gente vai vai caminhar, você vai se sentir melhor, come melhor, você vai se sentir mais energizado. Contribua à sociedade, você vai ter um sentido de valor e pertencer. Você poderia compartilhar sua perspectiva nisso? Qual é a relação entre nossos atos e nosso estado interior? Se você quer ser mais sábio. Guru Maharaj diz, eu acho que o que é mais prominente na existência material é Rajaguna. Então tem o setor Tamaguna e tem o Satvaguna. Setor Satvaguna. Então o Rajaguna, em uma frase, sem dor, sem vitória.
Eu acho que isso se aplica a esse tipo de afirmações que você se referiu, que a gente geralmente escuta. Então, vá caminhar, o que é um tipo de dor, e você vai ter um resultado. And so, our inner life will Então, nossa vida interna not be facilitated by that. não vai ser Whereas Sattva ajudada por isso. Mas então, Sattva Guna é diferente. A gente faz porque é virtuoso. Even if it will have a Mesmo se relatively vai ter counterproductive effect upon me, I'll tell um the efeito relativamente truth. contraprodutivo. Yes. Eu vou te dizer a verdade. Sim, Okay, you go to jail. eu menti. But it's the right thing Ah, to tudo do. bem, então aí você vai preso. Mas é a coisa certa a fazer. So this is Sattva Guna. We do it because Isso é Sattva Guna. A gente faz porque é virtuoso. And Sattva Guna then, Sattva Guna of course, is identified with knowledge. está identificado com conhecimento e felicidade. Speaking of another kind of Então está falando de outro tipo de felicidade. Se sentir contente, de entregar, a gente cresce. Você não tem necessariamente alguma coisa para mostrar, mas nossa pessoa brilha isso. E outros vão perceber essa aura. E nós somos uma pessoa melhor. There's a saying, of course, in English. Tem um dito que, em inglês, que dar é receber. Então, o dar é o acumular, conseguir. Essa é a ideia de Bhakti. Nós temos que pôr o nosso dar no objeto que é capaz de tomar, e nós temos que dar sem esperar o retorno. Mesmo se a matemática disso vai ter um retorno. Então, o objeto perfeito de amor é, claro, Krishna. Então, para dar sem esperar retorno para o prazer dele, Bhakti é usar os sentidos para o serviço de Krishna, mais que usar os sentidos em relação aos objetos de sentidos, para o prazer dos objetos de sentidos mesmo. Isso é nós tomamos os mesmos sentidos, nós tomamos sentidos materiais para o prazer de Rishikesh, que significa o mestre dos sentidos. E um diferente tipo de identidade emerge. A identidade do eu, como um servo de Krishna, Bhakti, um eu espiritual. Então a sua pergunta foi longa, levou muito conteúdo. Você pode repetir para ver se eu posso melhorar a resposta? Para ver se eu esqueci de alguma coisa. Então, aí diz, a ideia de atuar sem estar apegado ao resultado é uma ideia central. Você poderia compartilhar sua perspectiva nisso? Qual a relação entre nossas ações e nossos estados internos? Ele disse, sim, nossos estados internos deveriam ser baseados em Sambandha Gyan. Sambandha Gyan significa uma orientação conceptual, no qual a gente primeiro entende nós mesmos teoricamente. Então, como servos de Krishna. Nosso Swabhav, nossa identidade real. Isso é tudo Sambandha Gyan. Por identificação com esse complexo corpo-mente.
o qual são matérias inertas. Então eu sou consciente e Krishna é o Deus Supremo. Então você está andando pelo mundo, então você está fazendo coisas e o mundo está dizendo faça isso, faça aquilo. Então isso tudo pertence à ideia de que você é o corpo, você é americano, você é indiano, você é espanhol, você é branco. Isso são todos identidades ilusórias. Então a gente tem uma perspectiva diferente. E essa perspectiva, a gente vai pôr os pés no chão por esse Sambandha Gyana. Eu refiro a uma orientação conceptual, porque relativa ao Sambandha Gyana que você tem, ou a orientação conceptual que você tem, o que está lá fora e quem está perguntando as perguntas. Isso é Sambandha Gyana. Tem alguém que está perguntando, fazendo a pergunta, quem está sentindo, quem está experimentando, e qual é a relação entre os dois. Nós temos uma fonte comum. Esses são ambos Shaktis de Bhagavan, nossa natureza material. Então, qual é a relação com ele? Nosso propósito como identidade, como entidade, é viver para o prazer da nossa fonte. Então, essa orientação em particular, como qualquer outro tipo de orientação, como de quem eu sou, quem é o mundo, vai ajudar, vai levar a uma ação correspondente. Então, quando você consegue Sambandha de Bhakti, você ganha Sambandha de Bhakti, isso faz emergir ações que fluem, que correspondem a essa orientação conceptual de quem você é, o que está no mundo, qual é o meu propósito. Isso é chamado Abhideya, a forma. Então, nós temos a orientação conceptual, que é como as pernas, onde a gente fica de pé. E a gente tem os braços em quais a gente faz as coisas. E esse é o caminho de Bhakti mesmo. Isso resulta em um objetivo, um prayojana, um fruto, o resultado. That is then the smiling face of the devotee. Right? E esse é o rosto sorrindo do devoto, obtendo o objetivo, o qual corresponde com o rosto sorrindo de Krishna. Então, isso era como eu responderia a sua resposta. Eu espero que você ache isso ajuda. A próxima pergunta é de Nam Bhajan, em Colômbia. Na sua introdução ao Bhagavad Gita, no seu comentário ao Bhagavad Gita, você mencionou que, mesmo que alguns devotos tentaram estabelecer a historicidade da aparição de Krishna 5.000 anos atrás e dos eventos como a Guerra de Kurukshetra, não houve muito progresso em documentar isso em evidência física. Ao invés disso, o que você disse é que isso foi recordado de forma bem-sucedida pelas experiências místicas dos devotos. Como a gente deveria entender os lugares de Parikrama? Por exemplo, no caso de Vrindavan, a gente deveria ver isso primariamente como um Dipana para nosso Bhakti, onde nós deveríamos aceitar que Krishna está lá fisicamente. Guru Maharaj disse, eu vejo os lugares dos lilas de Krishna como experiências. Por exemplo, como o Rupa Sanata, que foram pedidos por Chaitanya Mahaprabhu para escavar os lugares dos passatempos de Krishna, adentro da manifestação física do Dham, da Vrindavan da Terra.
Chaitanya Mahaprabhu mesmo experimentou, por exemplo, na sua visita a Radhakunda. Então, os lugares dos Lilas correspondem a uma experiência interna dos grandes devotos. Então, isso é que a gente está celebrando. Não é físico, em nenhum sentido. Mas também tem uma fisicalidade que corresponde com isso. Que eles andaram lá, e isso é o que eles experimentam lá. E a gente adora isso. Se Krishna andou lá ou não, no senso ordinário, a gente não está preocupado com isso. Eu encontro interessante que cristianidade, geralmente os evangélicos, têm um ênfase tão forte na história de Cristo, da aparição de Cristo no mundo. Ele, na verdade, veio, a gente pode historicamente provar isso. E a gente não tem o mesmo critério. Eles fazem isso para a sua própria satisfação. E eles sentem que eles fizeram e que fizeram isso, e todo mundo deveria também concordar que Cristo andou lá. Que ele morreu na cruz e depois reapareceu. Para mim, é suficiente dentro do ensinamento e teologia cristiana não estar preocupado com a história de tudo isso. Toda a ideia, o conceito de Deus se sacrificando para as pessoas, de todas as almas, como na cristandade, mesmo eles estando manchados do pecado original, eu não estou muito familiar com isso. Em outras palavras, pondo ênfase na história que fala de todo o mundo físico é o real. Então, se aconteceu aqui, realmente aconteceu. Nossa visão do mundo material é que tem um mundo físico, mas nossa percepção dele é mental. Nossa experiência é mental. Para dar tanta credibilidade e amarrar a verdade com a prova física, para mim, parece ser um erro teológico. Isso não significa dizer que Cristo não apareceu. E tem alguma evidência... Não, Krishna apareceu. E tem alguma evidência com as moedas, com Vasudeva em um lado, Sankarsana no outro. Mas isso não é importante. E o argumento que eu enfatizei, que você disse na introdução do Gita, e ele é experimentado por grandes devotos. Vamos tomar Chaitanya Mahaprabhu. Ele só vai ser real se a gente pode fisicamente provar ele. Historicamente, se ele andou aqui, ele fez isso, ele fez aquilo. Para mim, isso é um modo tolo de ver as coisas. Olha Chaitanya Mahaprabhu. Aqui está uma pessoa histórica, se você quer falar de história. Qual é a história lá? Então, essa pessoa, seu nome é Nimai Pandita Vishvambara, e ele se tornou o grande Sri Krishna Chaitanya, celebrado por muitas pessoas. Nesse tempo, grandes pessoas como Rupa Goswami, Sanatana, pessoas que eram muito estudiosas, altamente respeitadas, e todos eles se rendiram a Chaitanya Mahaprabhu, que era um sannyasi. E ele era um jovem de 24 anos, quando ele entrou na vida sannyasi. Então, quando seus sentidos estão mais prominentes, e quando você é mais desejado pelo mundo, é um modo fácil de se tornar intoxicado com a sua fisicalidade, com a sua psicologia. O exército te quer, as escolas te querem, as mulheres te querem, os homens te querem.
Você é popular. Você só põe suas fotos dos anos 60 e todo mundo vai gostar. Então é intoxicante. Então é o pior momento para tomar sannyas. Chaitanya Mahaprabhu tomou sannyas com 24 anos e Prabhupada me abençoou com 25. Eu não quero fazer uma comparação, mas Prabhupada deu sannyas para alguns jovens. Então, passando a juventude, se tornam sábios. Eles não são tão poderosos quanto eles pensaram que eram na juventude. Eles não são mais tão atraentes. Isso não faz bem ou mal. Mas eles já chegaram a entender suas fraquezas. Entender as fraquezas de nós é uma fortaleza. Então, o Chaitanya Mahaprabhu, ele assustava os outros sannyasis. Krishna Bharati, Ramananda Puri, Ramana Bharati, com a medida da sua renunciação. E o ponto é que a sua renunciação, o que estava, sua habilidade de retirar, se retirar dos objetos, dos sentidos, é super-humano, isso é um milagre. Como eu disse antes, a gente estava, quando o Prabhupada estava dando uma classe para 50 mil pessoas, estavam fazendo perguntas e perguntaram para ele: você já fez algum milagre? E ele olhou. So to harness our humanness, this is supernatural, and Chaitanya Mahaprabhu did this to an extreme. Chaitanya Mahaprabhu fez isso ao extremo. E como ele fez isso? Esse é o ponto. Por meditar em Radha Krishna. Eles são reais? O que você pensa? Eles tiveram um resultado real, que é extraordinário e supernatural. Deu evidência observável na sua pessoa do seu estado interno, dessa realidade que transcende todo o mundo físico e mental, que não é o mundo real. Nós não podemos ter evidência do mundo não real para estabelecer o mundo real. Nós deveríamos ir pelo outro lado. Radha Krishna real, olha o efeito real que eles tiveram. Todo mundo quer as suas crianças. A diferença entre a vida humana e a vida animal é a habilidade de controlar os sentidos. There's a desirable result. That you can become more full, more complete. Você pode se tornar mais completo, mais cheio, e ter uma maior capacidade de ser um dador. Você não é um tomador. Você está se movendo, está saindo de tomar. Egoísmo não é honrado. Você tem que abandonar egoísmo. A diferença entre a objetividade do sadhaka e o do doutor, do cientista ou do juiz. O juiz simplesmente usa o seu uniforme em algumas horas do dia, mas o sadhaka está usando a sua roupa todo dia e toda noite. E não tem diferença entre a sua vida privada e a vida pública. E é uma vida de se retirar do contato com o mundo objetivo e a imagem borrada da realidade. Então a gente diz, a gente só segue a lei aqui, só os fatos.
Juiz, eu gostaria que você entendesse que a pessoa aqui que eu estou representando não é culpada. Na ciência, nós temos que tirar o que a gente sente, mas a gente encontra resultados que são diferentes. Então você vai com isso. Então, essas disciplinas que eu estou falando sobre nos estão dizendo a verdade, uma imagem limpa da realidade. Chega por controlar a mente, controlar os sentidos, separar você mesmo dos seus sentimentos, tomando uma posição objetiva. Então a gente não está dizendo nada diferente. Estamos dizendo a mesma coisa, mas a gente está ampliando isso. Shastra Chaksur, você pode ver os olhos com os olhos da Escritura. Seus próprios olhos estão errados. Eles podem dizer que Krishna é uma pedra, que as deidades são uma pedra. Mas se você olhar pelos olhos das Escrituras e se conduzir de uma forma correta, você vai ver de forma diferente. Ele está falando no verso Govinda Adipurusham. Ele não é uma pedra, ele é Achintya Swarupa. Uma forma inconcebível de qualidades. E eu vi quando os meus olhos se tocaram com esse amor. So, this detachment, if you will, and renunciation, esse desapego e renunciação é um passo para trás do mundo que parece que não é amor. Eu vou dar um passo para trás do meu pai, o meu amante, porque se eu olhar para isso de um ponto de vista objetivo, eles estão sendo abusivos. Vamos dizer, por exemplo, eu vou dar um passo para trás. Parece que você está saindo do amor, indo para lá do amor, mas na verdade você está dando um passo na direção do real amor, um amor mais profundo. Isso é aceitável por todos. É um campo da psicologia, lei, ciência. Nós estamos dizendo a mesma coisa, mas a gente leva para um grau maior. Então o resultado também é maior. Nós não temos uma visão borrada da verdade. Chaitanya Mahaprabhu, qual era a medida da sua renunciação? E onde estava baseado nisso? Estava baseado em um mito? Em um sentido pejorativo, no contexto do qual a gente está falando? Uma coisa falsa? O Lila de Radha Krishna é falso? Porque nós não podemos demonstrar fisicamente, historicamente. Claro que é real. Claro que é verdade. Julgue pelos resultados. Então, isso para mim é muito mais profundo, uma forma muito mais profunda de aumentar a sua fé em objetividade. And of course, excuse me, by pursuing that, you'll have experience Então, yourself. por perseguir isso, você vai experimentar isso você mesmo. Agora, eu experimentei isso. Então, quem se importa com argumentos assim, isso é só um mito, eu não acredito em Krishna, que isso, onde aconteceu, como que ele pode ter levantado a montanha? Grandes devotos experimentam isso. Onde eles experimentam isso? É aí que a gente quer ir. Onde é isso? Nos seus corações. A casa está no coração, e esse é um fato. O segundo fato é que ir para casa requer conhecer
a casa, uma pessoa que conhece a casa. Quando você põe essas duas coisas juntas, está no seu coração, é inerente e está entregado. E ao mesmo tempo, a casa está no coração. Eu é a palavra mais pequena na língua inglesa. E é mais usada e mais mal entendida. Uma palavra muito pequena, que é uma palavra de uma letra, e mais usada que qualquer outra palavra. A mais usada, muito pequena, mais mal usada e mais mal entendida. Todo mundo está procurando por eu. Quem sou eu? Tem um eu. E algumas pessoas filosofam sobre isso. Filosofam que não existe o eu. Por exemplo, em materialismo, você tira o eu do argumento. Não tem mais argumento. O que está certo, o que está errado. Não tem certo ou errado. Você se retirou do debate. Porque você retirou o eu. Não tem eu. Só tem átomos, fisicalidade. Então não tem mais discussão. Eu não vou debater com você. Não tem nada para debater. Você já não é alguém que está debatendo. Isso é um absurdo. Mas isso é uma filosofia muito popular no mundo hoje, materialismo. Mas tem um eu? Sim, tem. E a grande escola do Vedanta fala de diferentes formas. Ele disse, tem muitos olhos, mas tem o olho supremo. E eu tenho uma relação com esse. Então tem um eu e está dentro, no coração. Casa está no coração. E ir para casa, que é a nossa missão? Mas uma pessoa que sabe ir para casa. Obrigado por sua pergunta. Me desculpe por sair por uma tangente. Mas isso tem relação. Qual era a pergunta? Nambhajan. Nambhajan. Good question. Yes. Nambhajan. Boa pergunta. Sim. Gurnishta, yeah, yes, go ahead. Gurnishta vai fazer um argumento contrário. Então você estava dizendo que existe Radha Krishna porque quando pessoas meditam neles, tem um certo tipo de sintomas que podem ser objetivamente vistos e medidos. Mas alguém poderia dizer facilmente que os yogis que meditam no fogo e eles têm esses estados extraordinários, eles também se tornam pacíficos, eles perdem interesse no mundo material. Então, você pode usar esse conceito para basicamente se tornar. Você sabe o que eu quero dizer, como ir mais lá do material. Guru Maharaj diz. Você poderia argumentar assim, mas não significa dizer que Radha e Krishna não são reais. Eles estão tendo um resultado real. Mas se você olhar dessa forma, ainda é ter um resultado real. Então não é simplesmente nada. Você está dizendo, é uma ferramenta para concentrar a mente e qualquer ferramenta conseguiria fazer esse resultado. Como falando da chama, fogo, alguma coisa. Uma coisa que eu diria é que nós argumentaríamos que a medida da renunciação do Sr. Chaitanya e controle era extraordinária. E é claro, interessante que ele estava meditando na vida romântica de Radha Krishna, que é o oposto
de renunciação. E está tendo esse efeito nele. E nós podemos fazer essa comparação entre o samadhi dos yogis e o do bhakti. E essa é uma grande parte da nossa filosofia. E eu acho que a gente poderia dizer que tem resultados relativamente similares em um sentido mais amplo de tal meditação. Mas, em sentido mais amplo, nós não vemos os Sattvika Bhavas, que foi dito, por exemplo, por Chaitanya Mahaprabhu. Ele vai falar um verso agora. Dure Harikatamrita. As declarações dos Upanishads, eles levam, eles não chegam até onde você pode chegar. His section on Bhava Bhakti is very interesting, where he describes Bhava Bhakti and Abhas of Bhava Bhakti, different types of Abhas and so forth. These are very interesting documents. You won't find this anywhere. So there's an argument that that you could get a similar result, I would say, but the result that Chaitanya Mahaprabhu got, and which is arguably more desirable from meditating on Radha and Krishna, was adding more desirable, greater. But you know, if you want to dismiss the reality, then where do you end up? Because then what I'm saying is that there's more to what Chaitanya Mahaprabhu experienced. He experienced Radha and Krishna. Now, what's showing up is symptoms that are similar to a yogi, for example, right? But take Ramananda Roy. How many yogis are going to survive, being massaged, having an occupation of massaging prostitutes, basically, that were assigned as signed over to Jagannath. That was Ramananda's service. Yogis need certain conditions in order to attain a similar effect. That should they, that doesn't enable them to function in the way, for example, that Ramananda Roy did, in relation to worldly, temptations, and so on and so forth. And we have a different Siddhanta. We have you can say that the objective symptoms are similar. And that arguably, that's all we can show. That should be enough to say this is a authentic, transformative spiritual path, meditating on Radha Krishna. You can get similar symptoms that are observable that yogis may get, but then we say, but there are more. There's more. Now we can't demonstrate that, but we can tempt people to well, we have many testimonies to the effect, right? That they're entering into the Leela, they're experiencing the Leela, but everything about one's subjectivity in terms of their spiritual pursuit is not going to show up objectively. Some things are, and they should be enough to compel one to pursue the path. So then if you could say, well, I'd rather meditate on a flame. Well, go ahead. If that's what you want. But it doesn't. I don't think that proves that Radha and Krishna. It's a doubt zone they have. That's all right. Doubts are allowed. We try to eradicate it, and as best we can, and the best way we can is by example. Chaitanya Mahaprabhu was not, like I say, he's not just controlling his senses. He's
he's in the Rath Yatra and he's singing this song, about the Leela. He's entering into it and coming out of it and reporting on it and so forth. You can take those reports seriously or not. I would advise that you take them seriously. Does that help? Yeah, it all makes sense. It sounds like you have to go there and find out before you can actually know, like personally, right? Like there's compelling evidence and everything, but really the only way to fully know is to have that experience yourself. To quote a poet, people will tell you where to go, they'll tell you what to do, but you never really know till you go there yourself. Which I would recommend. But, yeah, it's a tempting idea. It's compelling. So we've talked for a while. Are there any other questions? There's quite a few, Guru Maharaj. I don't know if you'd like to take another one before. What is it? So Gayatri has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hari. So yesterday there was a group of friends and I gathered, and as people do sometimes to show appreciation and love, they bring gifts. One of these gifts was Tulsi Maharani. So she came into my care yesterday, and I'm just wondering, other than practical aspects of serving her in regards to, caring for soil with watering and all these things, what else should I keep in mind as I serve her? Well, I think the higher end of that is that you keep in mind that Tulsi is a manifestation of Brinda Devi and the entirety of the forest of Vrindavan that lives for the service of Radha and Krishna. That's a proper orientation. There's a Vaikuntha orientation also to Tulsi, but this is the Braj orientation. So you've got a special guest in your house, and she is very much a helper of Krishna, big time helper of Krishna, a kind of extension of Yogamaya. Reading the scenery, the background, changing the close the curtain, change the background, next scene. So she's capable of many miracles. There are nice descriptions of the forests of Vrindavan in Govinda Lilamrita, a book of Krishnadas Kaviraj Goswami. And you can read about the forests and how they adjust themselves under her direction to serve Krishna at different times in different ways. There's a reading assignment for you. Beautiful. Thank you, Guru Maharaj. Tulsi Maharani ki jai. Jai. What else? So there's a question from Krishna Kanai. And Krishna Kanaya says, do you have a few thoughts or advice on today's full moon eclipse? I heard it was a red one or an orange moon or something. I don't know. I saw a headline, but I didn't read the article. I should have. So it's a lunar eclipse. Where will it be seen? It's Krishna Kanai. She's on the call. Perhaps she can tell us, I'm sure. Hare Krishna, can you hear me? Okay. Am I on the right? Yeah. I think like most of Asia, Europe, and North America, if I'm correct, or Africa. Yeah. But my question is more about, Rahu is kind of like taking over the sky, and what should we do? Yeah. What do you do basically, and how much do you believe in it? I chant Hare Krishna. Yes, I see your point. The nature of your question. There are all types of beliefs about the lunar eclipse within Hinduism and other cultures as well, where it looks like to some, at least for some time, that the moon or a solar eclipse was being swallowed and done away with, and that was like, whoa, like disaster.
the sun is disappearing. It's going to be dark. Of course, then it comes out on the other side. And I think there's, now that I think about it, which I don't often, but I think there's more emphasis on the solar eclipse, and it's largely thought to be negative within Hinduism. Now, I would look at the solar eclipse in a positive way, because when there's a solar eclipse or a talk of it, mention of it, my mind goes to Kurukshetra and Vratyatra and the meeting of Radha and Krishna and the exchange that they had there at Kurukshetra, and then how that must come out, as I wrote about in my Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Prema Dharma must come through somehow, and so on. So Gaudiya Vaishnavism, within Hinduism, in the broader context of Hinduism, has a way of kind of turning everything around. You take the lunar eclipse, and my mind goes to Chaitanya Mahaprabhu's appearance. How auspicious is the Rahu, for blocking out the moon at the time of Chaitanya Mahaprabhu's appearance, as if to say, who cares for you, moon with spots? Here is the spotless moon. Chaitanya Mahaprabhu, and yes, moon gives rasa. Moon is important for growth. The traditional schools of agriculture, there will be times to plant, right, and times not to plant, and relative to the moon. And the Gita says that the moon is in charge of rasa in an ordinary sense, and Chaitanya Mahaprabhu, of course, is the golden moon giving rasa. Unatotla rasam sabhakti sriyam paripurita sundariti kadamba sandipita sadaharaya kambare spurtakova Sachinandan ki jai. So that's how I think about the solar eclipses and the lunar eclipses, and that's why on those days my practice is to chant Hare Krishna, which, from another point of view, if one looks at them as negative, then there's no more positive thing that one can do to counteract the negative. In fact, in Navadvip at the time, the Hindus thought it was inauspicious, so they bathed in the Ganges and they chanted Hare Krishna. That's what they did. So why don't we men have a Ganga to bathe in, but we can chant Hare Krishna. So there are all kind of rituals and things that people engage in within Hinduism, and even Gaudiyas, with regard to a solar or lunar eclipse, looking at it from a negative point of view. But it's called the Yug. Chanting Hare Krishna is whatever could be accomplished by those rituals and more will be accomplished by chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Hare. What else? So the next question is another question from Braj Sundari. And she says, my question is about the description of Gopal mantra yantra from the 18th verse of Gopal Tapani Upanishad. The description mentions, quote, in the spaces between the petals, the various other expansions, deities, and energies are to be worshipped in Avarana Puja, starting with bodily limbs, then followed by Vasudev, Rukmini, the energies of the sky, Indra, his parents, Vasudev, his friends like Arjun, unquote. This part of the description is very technical, and I'm confused about some things mentioned. Could you please explain what Avarana Puja is? And does the phrase starting with bodily limbs refer to the way we offer items during Arati or something else? Whose parents are to be worshipped? It seems like his parents may refer to Indra's parents, Aditi and Kashyap, yet I'm not sure why they are mentioned here. And what are the energies of the sky? Thank you. Well,
Um, I would say that I don't know what he means, but the text means per se by Avarana Puja, but Avarana means like a covering, a hidden, covert, maybe secret type of puja. But the yantra, the yantra is a tool for meditation, and it seems to have been employed more readily in times gone by, and it is not something that is discussed, as far as I know, in Hari Bhakti Vilas, for example, or by any of the more contemporary modern day acharyas. They didn't employ this. Some schools of Gaudiya Vaishnavism may employ this more with that idea, with a kind of a what would you call it? A kind of a forced meditation rather than a meditation that naturally arises, control of the mind that arises out of kirtan, chanting, and practical service, the trance that comes out of that, and those schools employ a lot of techniques, technical features, and so forth, which arguably can be looked at as kind of a breakdown from what the Goswamis originally spoke about when they wrote about Raganuga Bhakti, which is arguably less technique oriented in its essence. So I'm not very familiar with, and I don't know anybody that is, the Upanishadic method of worship and all the details. I have written a little bit about Jiva Goswami's description of Golok, which is a description of the yantra in Circle of Friends, in my chapter about the Apricot Leela, which is an introduction to then a discourse on the Apricot Leela. So I would recommend reading that there. But what I have said there is that the description, that's a description of Golok, so it's related, right? The Golok Yantra is a technical explanation, but I follow that by Jiva Goswami's less technical explanation, which is given to support the idea of Golok by citing scriptural references and so on and so forth. Whereas at the onset of his Gopal Champu, he speaks about Golok also in a compelling way that is contagious with his desire to attain that. And that is more useful to us. So I would not know. I have not been taught how to use a yantra in detail. And I don't know anybody that has in the international community of Gaudiya Vaishnavism per se. So can't answer everything, but I've tried. What else? So the next question is from Madhav Mehta. Again, this is his second question. Okay. He says,
it's often another, again, pertaining to Vrindavan, it's often pointed out that Brajbasis loved Krishna as one of their own and didn't think of him as Bhagwan. However, in moments of great calamity, they would seek shelter of Krishna. How do we understand this change? Well, they seek shelter of Krishna because he's the object of their love. And they've seen that he's done miraculous things. They think that he does those miraculous things, that Narayan does miraculous things through him. That's what they think. Because it was said by, what's his name? The family priest? Gargamuni. What was it again? Gargamuni. Yeah, Gargamuni. At the time of the name-giving ceremony. If you study what he says there in the Bhagavatam, the Gaudis interpret it, and the Brajbasis interpret it to be saying that, and you can do that accurately, but that through this boy, Narayan will do wonderful things. Or Krishna and Narayan are one, but Narayan and Krishna are not one. Krishna is Narayan. That's another way. Krishna is Narayan, but Narayan is not Krishna. Or, Narayan is Krishna, but Krishna is not Narayan. It's the way of saying that Narayan is the expansion. But in the text there, it's understood. And Nanda Maharaj quotes it, that when, for example, in amazement, the devotees gather after the lifting of Govardhan Hill, and they say, how could he do this? Your boy lifted the Govardhan Hill, and so Nanda Maharaj says, yes, it's true, and therefore he must be God. Yes, you could reason like that, Nanda Maharaj will say, but I mean, does God cry when he doesn't get enough sweets, and they go, no, that's true. That can't be true. Yeah, right. That doesn't make sense. He's not God. And then the Siddhanta will come, of course, from Nanda Baba. But so Gargamuni said, Narayan will do wonderful things through this boy. So when he does wonderful things, then, and in times of calamity, if you will, in the Leela, then he's the go-to person. So all right, we'll end with that. I hope that helps. Nice speaking with all of you this morning. Hope to be with you next week. Om Hare Krishna. Hare Krishna. Jai, Jai Guru Maharaj ki jai.